Fala galera, sejam muito bem-vindos, aqui é o Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. Dr. Douglas Pupo. E vocês estão no Físio Sem Limites. E olha só, meu celular tocou, que coisa feia. Ia falar, caraca, olha eu só, já vi o celular. Por favor, estúdio, na hora. celular do silencioso, hein? Não Excelente avisaram, lembrança. Dr. João Mendes? Todo mundo que está aqui na sala, por favor, coloque o celular no silencioso e não sigam um mau exemplo aqui do apresentador. Mas agora já tá no silencioso, tá? Deixa eu ver o Tá meu. tudo ok. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E que é um episódio interessantíssimo de um assunto que eu tenho certeza que vocês amam. Que a gente vai falar muito, principalmente sobre neurofuncional. Mas antes de apresentar a nossa convidada, que apesar que vocês já sabem que tá aí na thumb, eu tenho alguns recadinhos pra vocês. E o nosso primeiro recado é sobre a nossa patrocinadora, tá? Que é a nossa patrocinadora oficial, a Next Avance Contabilidade. A Next Avance é simplesmente uma referência quando o assunto é contabilidade moderna para profissionais da saúde. Eles entendem a nossa rotina, entendem também o nosso mercado e sabem exatamente como organizar a parte contábil para que você não tenha dor de cabeça com burocracia. Sei que o diga, né, Ricardo? Quanta burocracia, né, que a gente tem hoje em A dia. parte tributável é um desafio no país. Precisa ter ajuda mesmo e ajuda especializada. Exatamente. Então, enquanto você foca no atendimento, no crescimento da sua carreira e no que realmente importa, a Next Avance cuida tudo com segurança, transparência e profissionalismo. É aquela sensação de ter um time forte ao seu lado. Porque no final das contas, qualquer profissional pode ter um negócio muito bem estruturado, desde que esteja com a contabilidade certa. E é isso que a Next Avance entrega todos os dias. Next Avance, obrigado por apoiar esse projeto e por caminhar conosco nessa construção. Então tem o link deles aqui na nossa descrição, seja no YouTube, no Spotify, aonde você estiver ouvindo ou assistindo. E também deve estar aqui do lado do Ricardo, né? Tá aqui do lado do Ricardo o nosso QR Code. Tem um QR Code aqui, sabia? Faz assim, Ricardo. É, aqui assim, ó. Eu consigo... É aqui que tá? Olha Mais ali, ou ó. menos por aí. Ali, ó. Pera Ó, aí. é ali, viu Aqui, só? aqui, ó. Pera aí, ó. Aqui, ó. Gente, QR Code aqui, ó. Nossa senhora. Isso é uma disfunção neurológica, será? Não, cara, eu não tava vendo... Pode ser, pode ser. A gente vai discutir sobre isso também. Tá aí o QR Code, é só, se você estiver assistindo na televisão, pega o celular, mira lá e entre em contato com a contadora Ana Carolina e sua equipe, que vai fazer um negócio muito especial para vocês, sabendo que vocês vieram aqui através do nosso podcast. Outro recadinho importante para vocês é que, se estiver assistindo em qualquer momento, seja agora ou daqui a pouco, durante aqui o nosso episódio, tira um print, tira uma foto, marca o @Físio Sem Limites, marca @Físio Douglas Pupo, marca Ricardo Ambrosio Físio, marca Dr. João Mendes, que nós vamos repostar vocês nas nossas redes sociais. Mas, Dr. Ricardo Ambrosio, professor Ricardo Ambrosio, que não estava aqui nos últimos 4 episódios. É verdade, pô. Né? Aconteceu. Vocês sentiram falta do professor Ricardo Foi, Ambrosio. foi. E por conta disso eu não vou passar a bola para ele, eu vou passar a bola para o professor Douglas Pupo. É uma penalidade? É, praticamente. Caraca, Se velho, saiu eu bem, senti ó. um cartão Cartão amarelo, amarelo pra velho. você Se aqui, saiu ó. bem, se saiu bem. Poxa vida. Saiu bem. Doutor Douglas Pupo, com quem nós estamos aqui? Hoje a gente tá com a doutora Vanessa Teodoro. Aê! Seja muito bem-vinda! Ela é fisioterapeuta neurofuncional, especialista pelo HCFM USP, com atuação em reabilitação neurológica de média a alta complexidade, incluindo experiência na rede Luci Montoro por quase 8 anos. Tem que dar uma respirada, é muita coisa. Possui mais de 12 anos de experiência no tratamento de pacientes com AVC, espasticidade e disfunções motoras, utilizando eletroestimulação funcional e práticas baseadas em evidência. É formadora de fisioterapeutas e criadora de projetos educacionais voltados à neurofuncional. Vanessa Teodoro. Ai, que Aí. chique. Que apresentação é essa? Que Nossa. currículo extenso? Caraca, já surgiu uma dúvida eu me aqui, achei, sabia? né, doutora? Pô, quando você fala de média, o que é, pra quem tá assistindo, o que é média, o que é baixa complexidade no paciente neurológico, média, alta? Eu sei que a gente tem um roteiro, mas, pô, você já vai lá e fala, paciente de média, alta complexidade, o que será isso, O né? Ricardo aqui no QR Code foi baixa complexidade ou já tá na média? Baixa média. Baixa média. É, Pô, é uma dismetria quase. É uma dismetria, é verdade, é verdade. Mas tem dislalia quase aqui também. A gente tem vários, a gente tem vários pacientes hoje. O que é baixa complexidade, média e alta? E aí? Dentro Segue daí. da neurofuncional, a gente tem escalas específicas, né? Então, dependendo da patologia do paciente, a gente tem escalas que a gente consegue definir se o paciente é baixa, média e alta. Quando eu trabalhei no Luci Montoro, o foco lá é média e alta complexidade. Dá um exemplo aí pra gente, o que é baixa, o que é média e o que é alta. Então, de repente, um paciente
média complexidade é aquele paciente AVC que usa algum meio de deslocamento, que ele precisa usar, de repente, uma bengala de 4 pontos, porque sem ela ele não consegue ter mobilidade. Então, a gente já classifica ele como uma média complexidade. Já um paciente com alta complexidade é aquele paciente que demanda mais ajuda funcional. Então, é aquele paciente mais acamado, pacientes mais dependentes, pacientes que não têm controle de tronco. Então, é aquele paciente que querendo ou não, né, ele acaba dependendo de pessoas ali para a sua mobilidade. O de média complexidade, se ele... Eu tô pensando aqui comigo, né? Ele entra lá, um paciente de média complexidade, usa os DANs, né, dispositivo de auxílio à marcha, precisa de ajuda, só que ele consegue evoluir para aumento da funcionalidade. O cara começa a andar de moto, mas ele tem a mesma necessidade ainda. Ele passa para uma baixa complexidade ou a funcionalidade que ele adquire não é vista na escala ainda? É que geralmente o que define basicamente é a funcionalidade. Se ele melhorou, se ele está mais independente, se ele consegue fazer mais deslocamento, se ele consegue retornar ao trabalho, se ele consegue, mesmo que modificado, ele baixa. Porque, assim, a graça, né, o brilho da minha profissão é baixar a complexidade. Se o cara tem mais grana, ou mais acesso à tecnologia, por exemplo, provavelmente ele consegue baixar a complexidade porque ele vai ter mais função por conta de ajuda tecnológica. Se ele tiver mais motivação, se ele quiser querer melhorar. Essa questão que a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, mas ela não é decisiva, não é um fator decisivo. A motivação move montanhas, assim, nessa parte. Não, beleza, eu entendi. Eu super compreendo que a gente pode ensinar qualquer coisa pro paciente, menos ele tá afim. Igual para aluno, né? Pode ensinar qualquer coisa, menos ele tá afim. Mas assim, se ele tiver, por exemplo, um bom acesso a dispositivo, sei lá, exoesqueleto, essas coisas, aí ele vai bem. Eu até entendi o que você falou. Na verdade, o que a gente vai ajudar a aumentar é essa questão da acessibilidade, do aporte. Tudo que é tecnológico auxilia muito. Uma cidade mais acessível, por exemplo, melhoraria a vida dos pacientes em relação até à complexidade deles. Com certeza. É que assim, na neurofuncional são tantos viés que a gente não consegue dar um corte aqui. Com isso vai melhorar. Depende de tantos fatores, mas o profissional ter esse conhecimento ajuda bastante. Não, show. Muito bom. Até o Ricardo já aproveitou. Dúvida? E as dúvidas aqui, já chegou tirando dúvida numa parte mais ausente, técnica. cara. Mas eu nem agradeci, tá? Deixa eu agradecer. Então, Ela não agradeceu, é isso que eu ia chegar. Vou falar até na câmera, já que mentira. Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de compartilhar esse momento aqui com vocês. Não, agora sim, a honra toda é nossa de ter você aqui conosco. Inclusive, já participou de projetos outros conosco, né? De aulas que foram incríveis, mas eu não vou nem entrar em detalhes agora, que deixa isso um pouquinho mais pra frente, né, turma? Pra gente poder depois jogar isso pra galera. Mas, como o Ricardo faz 4 episódios que não vem... Ele tava assim, meu Deus, eu preciso perguntar algo técnico. Eu preciso Entendeu? estar aqui. Esse é o jeitinho dele, essa pegada acadêmica, né? Mas é legal. É bom. Uma coisa que eu acho que é importante, na neuro, inclusive, é fazer sentido. Porque, às vezes, se não fizer sentido logo no começo, como que a gente vai desenvolver, né? Uma história bacana. Acho que foi isso, né? Exatamente. Mas a gente sempre começa com alguma coisa até para o pessoal se identificar um pouquinho mais. O porquê a Vanessa escolheu neurofuncional? A neurofuncional, ela veio... Eu não tenho vergonha de falar isso, mas eu sempre assisti a CD. Eu adorava passar... Eu falo isso nas minhas palestras, eu não falo, cara. Criança Esperança? Não, ACD, Teleton, Criança Esperança. Tá, entendi. Pensei que mas fosse principalmente só Teleton. Entendi. Gente, é sensacional. E assim, eu lembro de criança, eu ficar o dia inteiro chorando com as histórias, chorando com a superação. Eu sempre dancei, eu sempre fiz balé, sempre fiz jazz, sempre fiz teatro. Então, eu sempre gostei de coisas com corpo. E aí, quando eu comecei a ver esse trabalho direcionado da ACD, cara, eu lembro de criança, eu não lembro qual idade que eu comecei a assistir, mas quando eu comecei ali com 15, 16, é onde veio aquela fase de o que eu vou fazer da minha vida. E aí veio essa ideia ali de acendeu aquela chama. Mas essa questão do antes e o depois foi muito marcante na minha infância e adolescência. Pô, não tem mais? Eu não sei, eu não acompanho TV aberta. Tem. Graças a Deus. Eu não acompanho mais TV aberta também. Mas é um projeto surreal, né? Eu acompanho futebol na TV aberta. Porque o pessoal atendia os telefones, os famosos, né? Tá até pago o futebol agora. Não, eles ainda atendem. Puta, cara, Atendem que sempre bom. os famosos lá. Muitos. Já fez muita doação?
Ai, posso falar pra você que eu já fiz? Mas eu fiz Sim. no site, não de telefone. Telefone. Porque eu não tenho Não paciência. tentou algum Ai, artista nunca. atender você? Eu já tentei ligar pro Yudi já. Pra Ah, sim. PlayStation, PlayStation. 40028922. Cara, hoje o João- Falei, Isso, PlayStation 2. Gente, hoje o João Esquece. encontrou o Ronaldo do Corinthians. Meu, a gente tava em reunião, do nada, o João levanta, Ronaldo! Eu achei, cara, isso aqui é o Não irmão dele. o fenômeno, Amigo do o João. Ronaldo Não, goleiro. se fosse fenômeno, Cara, eu tinha o João virado a mesa. levantou. Ronaldo! Quem consegue ver? Essa é a Ronaldão segunda goleiro, foto. ó, mostra porque aqui, na ó. primeira foto, o João muito emocionado. ele tá falando que tu conhece. É da Band, Não, né? ele é da Band. É. Olha aí, ó. Olha, Corinthians Não, é eu- da nata. Não. Ah! Eu não torço mais pra Você time. sabia que a caneca preta e branca é homenagem ao Corinthians? Boa. Aí, vamos, Timão. Isso. Na verdade, ela é mais branca que preta. Então, se for branca e preta, é Santos. Santos, também acho. Tá bom também, vamos, Os Santos. dois. É isso aí. Não, tá democratizando até Cara, eu a acho que não. caneca, né? Porque ela tem a área interna inteira, área interna preta, inteira preta, tem já a era. alça preta e o logo que ocupa bastante parte da área externa. Você que tá assistindo aí agora, manda aqui nos comentários pra qual time vocês torcem. Manda aí pra eu Gente. fazer uma enquete pra ver quem é o maior. E também tem uma curiosidade muito bacana, que ela estudou na mesma faculdade que eu e que o Dr. João Mendes. Ô, louco, ela veio Sabia da Unis. disso? É, eu sabia, né? Lógico que eu sabia. Não, Você sabia a disso, gente se Ricardo? encontrou Você várias veio no vezes. carro falando Sério? ainda. Não era pra você contar, pô. Ah, tá. Eu não sou da sabia. turma 14, você é João... 15, 16. Ah, então João. a gente... 16. A Se gente fosse se- algum papa que ela ia falar. Você é João. Ou Dom João. 16. E você? Eu sou da turma 22, 23. Ai, Ah, eu achei que velho. vocês tinham estudado juntos. Não. Não, Você era da não. turma do Peter? O Peter foi um ano... Antes. acho que um ano acima do meu. Sabe quem vai vir aqui hoje? O último convidado? Quem? Rivaldo. O Rival? Grande Rivaldão. Grande Tá, Rivaldo. mas ele é maravilhoso. Eu só não sei a Resenha. ordem se o episódio dele vai primeiro que o seu, se o seu vai primeiro, mas assim, galera, vocês que não sabem, a gente grava vários episódios no mesmo dia e depois vai soltando aos poucos, mas... Agora, Inclusive, vocês são fala dos obrigados, agora convidados deixa ele já, depois de mim, aproveita aí. né? E, inclusive, na leva de hoje, nós temos grandes convidados, como a própria Vanessa, que vocês estão vendo aqui. O professor Rivaldo Novaes, que vai falar sobre história da fisioterapia e coisas correlatas. Vamos falar muito sobre um tema muito importante dentro da fisioterapia, que são as práticas integrativas, sobre... fugiu o nome? Injetáveis. E também com o vice-presidente do Conselho de Fisioterapia do CREFITO 3, vai estar aqui o Dr. Jefferson. Eu ia falar da plateia. Da plateia? É. Que plateia? Pô, a gente vai começar a fazer... Chama aí. Era isso que eu falei. Não, Aproveita e caraca, chama. acho que ele não pegou. Ó, Aproveita e chama. seguinte, a partir da próxima gravação, nós teremos plateia. Então, vocês querem participar aqui com a plateia para assistir, fazer pergunta durante o episódio, manda lá no Físio Sem Limites que a gente vai sortear, porque certamente a gente sabe que tem bastante procura. Antes a gente anunciar, as pessoas já querem. A gente sorteia, você Chama sendo no sorteado, direct. Fala pra chama chamar no no direct direct. do Físio Sem Limites. @Físio Sem Limites. Boa. Doutora Vanessa porque Teodoro. Independente se tá assistindo em outro lugar, Fala vai um pouquinho pro Físio Sem sobre o Limites. seu Isso aí. caminho que você seguiu. Então, muita gente tem essa dúvida, né? Tem bastante estudantes que ouçam a gente. Ouçam a gente? Ouvem. Ouvem. Eu tava testando, é pra plateia interagir. Ouve a gente. Se formou, 5 anos de faculdade, depois o que você fez? Já conseguiu emprego, domiciliar? Como que foi? Conta um pouquinho essa trajetória. Quando foram 5 anos de graduação, né? A Unisanta são 5 anos. Como eu falei pra vocês antes, assim, desde o começo, quando eu comecei a faculdade, a ideia era neuro. Então, eu conheci todas as... A gente é obrigado a conhecer, né? UTI. A cara dela. Ai, Jesus. Enfim, a gente... Mas é importante também o processo, né? Pra Mas gente dentro conhecer. da neuro tem muito paciente respiratório, né? Ai, muito. Olha, lá na Santa tem uma neuro de UTI, tem uma UTI só de neuro. Neuroped, inclusive. Aqui em São Paulo tem vários... Santa Casa, ali. Eu dei uma palestra em Manaus uma vez, eles estavam integrando uma UTI neurológica. Acho que era a primeira da cidade. Foi super interessante porque realmente, nesse evento que eu fui, a gente falou bastante sobre as práticas intensivas para diminuir sequelas. Que é muito importante. A gente não pensa muito nessa parte. Acho super interessante, mas eu não sou hospital. Gosto de ambulatório, já sou dessa parte. Mas voltando, quando eu terminei a faculdade, eu peguei um grupo muito bom. Não sei se você lembra da Renata, da Maiara, sim. enfim. A gente sempre foi muito estudiosas, né? E eu tive sorte no grupo, porque era um grupo que, cara, tipo, a gente não tinha limite, assim. Ó, fiz Sem esse limite. limites, ó. Exatamente. A gente não tinha Obrigado pelo limites merchan. para inscrição, exatamente. Então, assim, a gente foi para HC, para CD. Então, a gente só colocou nomes ali, né? E quando um ano, né? No 5º ano, eu já comecei a pensar em qual pós ir. E aí, juntou essa questão da ACD e a questão do HC. Fiz todo o processo das duas, né? No primeiro ano, eu fui bolsista na faculdade, né? Então, assim, foi muito difícil
o trabalho, TCC, último ano, estágio o dia inteiro. E eu não consegui classificação suficiente após faculdade. E aí eu fiquei destruída, porque teve amigas minhas que conseguiram e tal. Só que eu aproveitei esse 1 ano, que eu fiquei assim mais tranquila depois da faculdade, e eu estudei bastante. E eu fui entendendo como que era o ACD e como que era o HC. Então, eu comecei a entender o que prática ali eu achava que ia ser mais interessante. E aí, acabei pegando algumas referências de amigos do HC e aí me apaixonei. E aí, eu estudei durante 1 ano para passar. E aí, eu falei, nessa vez eu vou passar. Passei. Né? Então, Dito e feito. Dito e feito. Passei direto, passei em 3º lugar. Né? Não sei se vocês conhecem alguém que passou no HC. É uma prova muito difícil. Não é só uma etapa, são 1, 2, 3. Não em neuro, mas minha esposa passou em obstetrícia. Então, Saúde da mulher e obstetrícia. é muito Fez trabalhoso. residência, né? Foi especialização. É especialização. Título de especialização. Tá. Aí tem a prática, não? Eu não sei como é que é de lá. Lá é só... Na verdade, o que me fez escolher lá que era... Porque, assim, teórico, eu já tive na faculdade durante 5 anos, né? Então, quando eu decidi passar para HC, porque é 90% prática. Ah, legal. Então, foi isso uma das minhas decisões. Não é uma residência, mas tem muita prática, né? Não, eu entrava às 8 e saía às 17. De segunda a sexta. E assim, a gente atendia um volume muito grande. E o mais interessante é que a gente tinha robótica, que era uma coisa que sempre vislumbrou meu olhar. Interessante. E ali eu tive contato com laboratório de marcha, com gel, com locomate. Então foi a primeira vez na minha vida que eu vi robô na reabilitação. E quando eu terminei a especialização, eu me destaquei, né? Me destaquei e fui convidada ali no finalzinho para trabalhar na unidade de São Paulo. Então, assim, eu já saí da especialização empregada já. E aí eu terminei todo esse processo, fiquei durante quase 8 anos na unidade Santos. Você acha que durante a faculdade, assim, o que você teve de dificuldade na primeira prova que você conseguiu passar na segunda? O que você viu que foi diferente? Teve tempo para focar só nisso? Sei lá, não estava preparado para a prova? Eu acho que eu fiquei em 5º lugar e eram 3 vagas, né? Mas eu acho que... Pô, 3 vagas também é... Ai, 3 Sacanagem, né, cara? 3 vagas. Eu fiquei em 5º lugar, eu fiquei torcendo durante 1 mês, né? Pra desistirem, né? Mas enfim, desistiu uma só. Eu vou ser bem sincera, não foi estudo, foi nervoso, foi ansiedade. Tipo treino mesmo. Foi aquela questão de, meu Deus do céu, eu preciso disso. E acho que foi muita sede, muito despreparo mental. Pode fazer trainee antes? Não sei. Não, Putz, aí também eles matam, né? não. E cada prova, assim, a gente tem o primeiro bloco teórico, você pontuou, você passa para a segunda. A segunda é caso clínico. Então, tem caso clínico e é discursiva. E a terceira é grupo. Aí mata também, né? Pode criar uma patologia que você curte muito, que você estudou, uma patologia que você não curte. Mas aí, o que acontece? Na segunda vez, eu falei, não, agora eu vou. Uma que eu já coloquei na minha cabeça, estudando que eu ia. Mas o que definiu ali também é o fator, já fiz já, né? Você consegue se centrar mais. Quando teve o grupo, eu fiquei... Só eu falei no grupo. Então, assim, falei muito, mas falei certo. E eu acho que foi essa questão da ansiedade também. Parabéns. Aí, uma que a faculdade, desculpa, mas a Unisanta é muito puxada. Ah, sim, sim. Nossa Isso, com Senhora, certeza. muito difícil. Então, como eu falei pra vocês, eu era bolsista. E eu tinha que ter os meus horários para a Prefeitura de Santos. Então, eu tinha que ficar... Eu saía de um lugar para outro, assim, muito... Assim, era... Meu marido tá aqui, ele sabe mentir, mas, assim, tipo, foi muito difícil. E, assim, quando você é bolsista e você tem só isso, você se agarra no que você tem. Porque se não fosse a bolsa, eu não ia estar aqui hoje. Bora. Né? Pra gente entrar na sua atuação, que momento que a fisiodomiciliar entrou na sua vida? Só pra complementar. Ai, Douglas, a fisiodomiciliar, eu não tenho vergonha de falar isso. Porque, assim, como eu falei pra você, eu saí já da especialização empregada. Então, eu tinha na minha cabeça que o domicílio era... Como se fala aquela palavra? Extra. Bico. Bico, não bico. Bico profissional. Bico fica feio. Não, mas Renda o pessoal acha que é uma extra. renda extra, isso, um renda bico. Eu, assim, eu sempre encarei Um a mais, um domicílio. complemento de renda. Tipo assim, tô com o meu salário ali, pego os 2 domiciliares, corre e faço um pouquinho disso. Mas o domiciliar, assim, durante muitos anos da minha carreira, não era uma opção primária. Não era prioridade. Não era porque eu curtia muito o Lucy Montoro, né? Eu curtia, não, eu curto muito o trabalho. Eu amo aquelas pessoas. Lá na ponta da praia que você trabalhava. Isso, eu trabalhei lá. Eu amo aquelas pessoas. Foi assim, foi um lugar que
eu acho que assim, só estando lá para entender, sabe? Você entende de fato que protocolo na neurofuncional não existe. Posso aproveitar isso do Pode. Luci Montoro? E nem tô falando do Luci Montoro, talvez eu possa estar falando de uma forma geral, instituição multidisciplinar, porque lá não é só fisioterapeuta, você tem o fisiatra, você tem o terapeuta tem ocupacional, você tem todos os fono, profissionais, tem todos os profissionais exatamente. possíveis. Como que é a relação médico-fisioterapeuta lá, principalmente os fisiatras com fisioterapeutas? Eu amo todos, tá? O que eu Sem clubismo, hein? Ai, Na não- realidade. Ai, na realidade é muito legal. É que assim, quando você trabalha em equipe multidisciplinar, quando você você é estudante e você vai para um lugar assim, você precisa saber ouvir. Acho assim, pega o primeiro momento e ouve. Porque assim, a gente às vezes acha que trabalhar com equipe multi é todo mundo ficar falando ali ao mesmo tempo, mas não. A troca é muito saudável. E falo pra você que eu sou uma profissional completa hoje por conta dessa troca mesmo. Mas eu acho interessante nessa questão que o multidisciplinar, o fisiatra, ele participa muito, ele ouve muito. É um profissional diferente para reabilitação. É muito diferente falar com um neuro e é muito diferente falar com um fisiatra. São, na minha prática clínica, né? A maioria eram fisiatras ou só fisiatras não tinham neuros? No Luci Montoro, fisiatra. E neurocirurgia, tem lá? Dependendo da unidade. Aqui em São Paulo, a gente tem algumas unidades que é internação. E aí rola esses profissionais assim. Mas nas unidades, assim, geralmente não. O fisiatra, ele Fisiatra tá ali é mais gente da comandando. gente, digamos assim. Ele comanda ali aquela parte, mas assim, a minha experiência e das pessoas que ainda trabalham, que eu tenho muitos amigos lá, a troca é muito bacana. Tem divergência? Lógico, na família tem. Imagina. Porque não teria lá, Porque né? não teria no trabalho, né? Mas a divergência vem sempre querendo o melhor pro paciente. Vai lá? De todas as áreas de atuação da neuro, qual que você atua mais? Qual que você tem mais afinidade? Eu sempre tive afinidade com AVC. Sempre. Tanto que eu gosto muito de robótica, né? Sou apaixonada por robótica. E o AVC sempre teve um lugar mais carinhoso no meu coração. Tanto que agora, né, trabalhando... Faz um ano que eu abri a empresa, então eu trabalho só no domicílio. E o meu foco de atendimento, na área de atuação, eu gosto de trabalhar com paciente, de reabilitação com paciente de AVC. Eu consigo dominar, tenho muita questão de órtese, enfim, né? Mas eu gosto dessa área de atuação. Essa vai para um corte agora, que eu planejei agora. Vai ser um corte essa minha Ai, meu pergunta pai. agora. Bom, eu tenho pacientes com AVC e faço alguns posts, escrevo lá AVC e vem assim, umas 500 pessoas falarem, não é AVC, é AVE. Vou fazer a pergunta. AVC ou AVE? Qual é a nomenclatura mais correta? Eles tentaram mudar, né? É igual paralisia cerebral, né? Paralisia cerebral é um termo que, se a gente for ver, é um termo muito assim, paralisia cerebral. O cérebro paralisou. E não é encefalopatia. Eles tentaram colocar. A mesma coisa aconteceu com a AVE. Acidente vascular, né? Encefálico, cerebral, enfim, né? Mas eles tentaram implementar esse termo. Não está errado nenhum e nem o outro, né? Então, você pode usar isso. Tanto hoje, tem alguns artigos, os artigos mais robustos que a gente tem, geralmente está como AVE. Mas se você colocar AVC, não tem problema nenhum. Se a pessoa for fazer uma prova, o que você acha que... Depende, na verdade, se for fazer uma prova, você tem que... se for fazer uma prova, você tem que olhar lá, literatura que cai na prova. AVC. Aí você vê se é AVC ou AVE, né? AVC. Mas como que se isso também fosse mudar alguma... Eles tentaram fazer. Não muda, mas o discurso na internet... Na verdade, A galera entra em rixa por porque causa muda. disso. Porque quando você dá um nome a alguma coisa, ela começa a existir. Aí quando você nomeia, ela entra no espectro de possibilidades e isso é que vai dar, inclusive, dinheiro para verba pública, para pesquisa, para uma série de coisas, né? Excelente pergunta. Exatamente. E agora é seria- AVC, então continua AVC. AVC. Você vai conseguir Entendi. artigos robustos, tanto como AVE como AVC. Agora, posso fazer uma última pergunta nesse ponto? Daí vocês mandam ver. Arrepia, Deixa eu João. aproveitar agora Vai, um pouquinho, mano, deixa eu vai. aproveitar. Porque são as coisas que a gente vai vivenciando na internet, e daí é bom a gente questionar pra ficar Lá vai, claro aqui mas pras então. pessoas. Atenção, vocês comentam meu post como AVE. Tem o AVC hemorrágico, né? E tem o AVC isquêmico. E agora tem o AIT, ou não tem AIT. É o transitório, mas é um acidente vascular ou um ataque isquêmico? Na verdade, eu sei a resposta. Eu quero que você diga para as pessoas pra gente fazer mais um corte sobre isso. O AT é quando a gente fala de ataque isquêmico transitório,
obrigatoriamente o paciente não vai ter sintoma, né? Sinais depois de 24 horas, 48 horas. Sequelas, né? Então, assim, as sequelas... Teve sequela, o paciente teve um AVC. Eu recebo muito essa dúvida. Meu paciente, ele teve sintoma, mas ele tá lá com o lado fraco, ele não tá sentindo, mas o médico colocou no diagnóstico AIT. Então, não é. Quando a gente precisa só fazer essa divisão simples. Teve sequelas neurológicas, a gente classifica como AVC, né? AIT, o paciente... porque, assim, hoje tem... Se o médico, né, se o paciente ele tiver sorte no pronto atendimento do médico conseguir resolver, né, entender aquela situação, o paciente pode reverter, né, pode melhorar, voltar a oxigenação e os sinais, a fraqueza, enfim, sumir, né? Então, a conduta emergencial dele pode definir, de repente, Quase todas. Não só um prognóstico, mas uma mudança, inclusive. Quase todas, exatamente. Eu acho que uma das falhas hoje que eu vejo nos meus pacientes é a demora do diagnóstico. Hoje, infelizmente, o AVC, ele está acontecendo mais em pessoas jovens, né? Eu atendo paciente com 27, com 38. Por quê? Tem algum motivo estudo epidemiológico disso? Na verdade, o que acontece... Assim, ele pode ser multifatorial nessa questão, mas o que acontece especificamente no hospital? O AVC, ele é muito confundido com ansiedade, ataque de pânico, o formigamento, a parestesia. Esses sinais, às vezes, o paciente começa a entender ali que está alguma coisa diferente, vai procurar ajuda e se o médico ele não conseguir identificar a Santa Casa, exemplo, eu sou de Santos, né? A Santa Casa ela tem um protocolo excelente para isso. Tem que ter um fluxograma para identificar. Muito. Então, assim, hoje, infelizmente, pela falta desse fluxograma dos hospitais, pacientes que teve 3 ou 4 sintomas, ele já vai para uma sala diferente, já entra com trombólise, enfim, e aí o médico... Enfim, consegue reverter. Mas, infelizmente, hoje, a demora do atendimento acaba piorando a situação do paciente. Mas tem algum estudo que você tenha visto, não sei, epidemiológico, que fale, tem acontecido mais em jovens, e ainda que seja multifatorial, provavelmente, por conta disso. Sim, não, é que assim, tem vários, né? No jovem tem essa questão de alteração de MAVE, né? Que tem disso também. Com o jovem tem essa questão do acidente. Vou dar um exemplo. Tem um paciente meu que eu atendi com 27 anos. Ele sofreu um acidente de moto, fraturou a clavícula e a clavícula perfurou a carótida. Ele teve um AVC isquêmico, né? Então, essa questão traumática, acidente automobilístico, tudo que envolve essa questão de perfusão sanguínea, um trauma abdominal, né? Então, o que acontece? Mais comum em homens, então? Mas como em homens, né? Eles são mais atirados, né? Mentira. Mas, infelizmente, acontece mais essa questão, né? Os acidentes... nos jovens, o que acontece mais... porque o homem morre mais cedo. Eu tenho uma dúvida legal de AVC. Existe uma relação entre AVC e época do ano que isso é mais comum, até por conta de relações climáticas. Já teve matéria sobre isso na Globo e tudo mais. Neuro não é minha área, então não sei se isso é real ou não. Mas tem questão inverno, verão, maior possibilidade ou não? Foi inclusive uma matéria na época. Eu acho que depende muito dessa questão... Ele é multifatorial, né? Essa questão do calor, do frio. Tipo, eu não sei, tá? Também só vi a não. matéria e... Ter matéria não quer dizer que tá certo. Deve fazer mais sentido, né? Porque tem mais acidentes. Então, por exemplo, na neve, a galera deve cair mais... Exatamente, absolutamente, eu mas pensei nisso. Questão de estudo, mas, assim... entendi. Mas a convidada é a Vanessa, não é, né? Não é isso. Foi excelente. É que aquilo que é plausível é uma coisa. Eu queria saber, de repente tem, porque eu não sei se tem uma época do ano que isso é mais comum. Uma relação importante com jovens também é a questão do anabolizante, né? Do infarto, dessa questão da taquicardia. A taquicardia, inclusive... Então daqui a pouco lascou, porque tá todo mundo... Muito, mas a taquicardia, ela faz uma desregulação no coração e ali pode formar um trombo. Esse trombo pode ir para qualquer órgão, mas se for no cérebro, AVC. Então, essa questão do anabolizante também está muito em alta. Por causa da hipertrofia dos ventrículos, por conta do anabolizante. Por causa... Ele também faz... Eu não sei exatamente, mas faz alteração no vaso, né? Isso, ele também Hemoglobina ele também. altera também essa questão do...
essa coisa do ritmo do coração, né? E isso pode acontecer. Eu acho que tem alguma coisa que não é só cardíaca, tem uma coisa que é vascular. Tanto que quando você vai tomar, você tem que ficar fazendo exames pra... Quando vai fazer terapia de reposição hormonal, vai fazer exames pra saber se não tem uma alteração da hemoglobina. Eu não sei se é hemoglobina, não sei, tá? Mas é alguma coisa que eles falam, isso aqui tá em tal nível, aí você começa a ter um risco maior, não vai fazer. Eu vi uma matéria também falando que, eu não sei falar agora o nome certo, halterofilista. Fisiculturista? Tem uma questão ali também, mas é aqueles de alto rendimento, não de academia. Mas aquelas pessoas de alto rendimento também Como tem é que uma é, questão Popo? que... Esse aí, tipo esse é o isso- fisiculturista. Isso aqui é. Ai, deu cãibra. Deu cãibra, Deu meu? cãibra no bíceps. Malhou muito hoje. Ontem. Fez bíceps ontem? Ontem fez bíceps. Qual exercício você fez? Fiz a rosca direta, a indireta. Indireta? Como que é? Mostra a rosca indireta. Mostra indireta. Eu tô aí. sentado e o cara tá fazendo lá. Tá indireto. Você tá orientando, né? Ai, muito piadinha de tio de 70 anos, né? Ó, vem uma polêmica aí. A gente lá... Tem troca de assunto, você tá vendo? Tá, lógico, vou trocar. Lá em Santos, que eu tenho mais proximidade da galera, muita gente se forma, 4, 5 anos, independente da faculdade, e aí posta, né? Tô atendendo neuro, tô atendendo geronto, tô atendendo ortopedia, tô atendendo esportiva, tô fazendo ventosa, tô fazendo massagem, tô fazendo... Essa pessoa sai preparada pra atender o paciente AVC na vida real? Sabe que era um debate do João e meu? A gente até gravou um episódio sobre isso, a gente não deve ter lançado. O debate era se tinha que ser especialista ou generalista, lembra? É verdade. A gente já chegou a abordar um pouquinho disso. E é um bom debate. É um Mas debate, vai. eu acho que é um debate muito responsável, né? Da nossa parte, inclusive. Até só, para você complementar também, não sei se para você e para você a professora Renata falava isso, mas na minha turma ela falou muito. Muito provavelmente, assim que vocês se formarem, o primeiro paciente de vocês Ah, sim. será um AVC. Independente da área que vocês E quiserem foi? na vida. O primeiro que vai aparecer vai ser um AVC. E para mim foi. Pra mim foi também. E foi agudo? Foi um paciente, tipo assim, acamado? Não. Não? Não. Ah. Tinha acabado. meu foi. Mas foi um AVC, querendo ou não. Mas a questão- é que a gente tá preparado. Naquele momento, eu me senti preparado. Eu tive uma boa formação. E eu gostava bastante da área, apesar de não ser especialista. Mas o pessoal realmente está preparado para enfrentar Você diz mercado assim, de trabalho depois dentro depois da faculdade, graduação, depois da graduação? Essa é a pergunta do Eu acho Popo, que isso. quando a gente termina a graduação, a gente sai com tanta informação. A gente sai com tudo, a gente sai com um combo, não é? Um combo neurológico, um combo ortopédico. Cara, a gente aprende até a fazer, sei lá, tratar lipedema, né? Então, assim, eu acho que quando a gente sai da graduação, a gente sai com muito gás. É muita informação dentro da gente, a gente quer despejar aquilo no nosso paciente, né? Só que eu acho que o problema vem quando o paciente, ele demanda mais atenção. Média, alta complexidade. Quando a gente vai para essa categoria bem específica, você pode ter muita boa intenção. Você quer entregar o seu máximo para o paciente. Só que você tem um limite. Você chega num lugar que às vezes a gente fala muito de platô do paciente. O paciente chegou no platô. Né? Um monte de gente adora falar essas coisas. Mas eu acho que, voltando ao que você falou, você já ouviu essa frase, não já? Qual? Quem atende tudo não atende. Lembra disso? Lógico. Quem atende tudo não atende nada. Nada, lógico. É assim, eu acho que você consegue entregar o mínimo quando você faz. Você tá nessa categoria de querer fazer tudo. Ventosa, neuro. Eu já vi vários cartõezinhos com um monte de coisas ali elencadas. É um cardápio, né? É um cardápio. Você vai falar assim, acho que hoje eu quero sei lá. Eu defendo que você não precisa ser uma área única, mas você também não precisa ser tantas áreas tão dispersas com aquele cardápio gigantesco. Ó, eu vou falar né? pra você com toda sinceridade. Eu sou especialista em neurofuncional. Ponto. Mas dentro disso, na minha carreira, eu optei pelo AVC. Se de repente alguém chegar pra mim e falar, Vanessa, sei lá, meu primo tem Duchenne. Eu vou falar pra você que eu não tenho. Sei o básico? Sei. Vou conseguir entregar tudo que aquele paciente merece? Não. Isso é muito ético, cara. Então, assim, eticamente, eu passo para um amigo que trabalha com neurodegenerativo. O problema é no começo. Que a gente tá precisando de grana. Mas é aquela... Mas, assim, você entende que, assim... A minha educação, né? Eu penso, assim, que...
Se fosse com meu pai ou com a minha mãe, abrindo a porta e você entrar, você falar assim, não, vai dar tudo certo, tal. Você é recém-formado, meu pai com alta complexidade, acamado. Uma questão sensorial, uma síndrome de Push junto, que você nem vai saber identificar isso, você vai tratar de outra forma. Não é ético. Aquela pessoa precisa de mais, né? Eu entendo que a gente, de repente, na pós-graduação, o que a gente pode fazer, uma categoria, é atender pacientes mais ali, baixa complexidade, que você vai conseguir entregar ali para o paciente. Eticamente, eu acho que é o correto. Tem uma pergunta aqui que talvez seja agora mais capciosa, que na verdade talvez é uma opinião sua, mais especificamente desse procedimento em si, né? A gente sabe que muitos pacientes, não só de AVC, enquanto as outras condições, apresentam espasticidade. E muitas vezes é necessário o famoso Botox. Qual que é a sua opinião em relação do fisioterapeuta poder estar promovendo esse tipo de procedimento hoje em dia, sabendo que tem autorização com determinadas características de acordo com o conselho? É polêmico, né? Sim. É assim, a partir do momento que existe na legislação, tá ok? Existe uma regulamentação. Desculpa, gente. Mas, Pode não dá não, gente. Difícil Gente, hoje, não hein? dá. Cartão vermelho, Cartão João. vermelho pra mim. Espera ali, espera ali 5 Mas eu juro que eu vou tendo, não Espera perturbe. 5 minutinhos ali com o pessoal da plateia, aí você já Vou retorna. esperar, vou esperar. Paciente me ligando, eu falo, não me liga, não sei porque ela me liga, cara. Vamos lá. Mas, voltando, peraí, Botox. Botox. Se na legislação tá falando que ok, que pode, eu acho que se o fisioterapeuta, cabe o fisioterapeuta entender que para fazer a aplicação de toxina botulínica, né? Porque Botox é um nome comercial. marca, Quando a gente Botox patrocina nós. Ai, podia. Ou a Dispor também, tem a Dispor também. Mas pensando nessa questão, se a gente for pensar, eu acho que o ponto, não sei se vocês vão me entender, o ponto não é que pode ou não pode. Se pode, faz direito. Estuda a biomecânica. Quando você enfraquece aquela musculatura, você precisa saber a quantidade exata para não enfraquecer e gerar mais compensação, né? Então, o que eu acredito? Você quer pegar essa banca para você? Quer se autotitular? Então, estuda a biomecânica, que é primordial para a gente poder fazer uma entrega legal. Eric, por favor, pede pro segurança Não, vir eu retirar coloquei ele não aqui. perturbe aqui, ó. Tá aqui, ó. E Vá. o negócio não funcionou. Desculpa. Não tá no roteiro também. É um spray. Olha, Exatamente. Tem o spray, eu vi na internet, tem um spray que funciona. Testou já? É o Zicagli. Zicagli. Ziclag, né? Um nome bem... Zicagli. Zicagli? Isso. Nome diferente. Não, mas tem estudos, tá tudo certinho, tá? bom. Ele Mas é um fitoterápico? ele é fitoterápico, ele tem... Mas assim, tem uma questão muito importante. Estudei pro podcast, vocês viram? A pele tem que estar muito higienizada, né? Então, você tem que saber aplicar direitinho. Mas é um complemento, sim, né? Quem trabalha com neuroped tá muito acostumado nessa parte. E acho que a DTM também tem usado. Isso. Na DTM também. Na neurofuncional, né? Não é minha prática. Já aconteceu de pegar pacientes tinha um paciente com esclerose lateral amiotrófica que ele usava porque ele tinha a espasticidade, estava gerando muita dor. Então, aí a gente veio com essa medicação junto com o médico para aliviar um pouquinho, mas também ajuda. Eu acho que tudo é questão de avaliar, porque se não acha que tudo serve para todo mundo. Não, tem gente que tem excelentes respostas e tem pessoas que não. Porque o que acontece? A espasticidade, ela é bem peculiar. Por quê? Quando a articulação está livre, exemplo, o paciente tem espasticidade de trícepsural. A contratura de trícepsural leva um equino do pé, né? E se o paciente tiver uma contratura naquela região, o que vai acontecer? Você vai aplicar o que for, você vai aplicar a toxina e não vai ter resultado, mas não é porque a medicação não é boa, é porque a articulação está presa. Às vezes, um paciente se beneficiaria mais de uma tenotomia do que, de repente, uma medicação ali para aliviar esses sintomas. O que é uma tenotomia? A tenotomia, quando alguns pacientes entram com contraturas fixas, né? A fisioterapia não consegue atuar. Eu não consigo ajudar aquele paciente porque é uma contratura fixa. E aí, o que faz? Ele vai no centro cirúrgico, um ortopedista especializado nisso, abre, acho que são 2, 3 pontinhos. E ele vai
rasgando o tendão, né? Ele vai rasgando e liberando esse tendão. E aí o médico ele vai vendo qual a amplitude adequada, sabe? Então é como se ele tivesse cordas e ele for ali rompendo uma a uma para liberar a articulação. E a espasticidade no AVC, ela começa quando? Depende. O ruim é que alguns estudos mostram que quanto mais precoce, mais chance de ter um tônus um pouquinho mais acentuado. Eles falam que quanto mais precoce a espasticidade aparecer, mais chance de retornar ao movimento. Tem um pouco de correlação. A espasticidade, ela é um estímulo excitatório, né? Se a gente for pensar. Quando a gente tem a lesão encefálica, a gente tem ali a inibição. Então, não passa nada. Então, é comum o paciente falar que o braço estava pendurado, né? Sim, aí fica com lesão no ombro, a partir do momento que a espasticidade vem aparecendo, esse caminho, essa inibição, ela tá indo embora, né? Então, essa fase de choque, ela tá indo embora. Então, eu sempre pergunto para o paciente na avaliação quando que começou a espasticidade, para eu entender um pouquinho do prognóstico. E o que é precoce no AVC, espasticidade? Depende muito de 15, 20 dias precoce. Não, é uma média, assim, né? Porque muita gente recém-formada tá assistindo, chegou no paciente, ele fala, começou no 3º mês. Se demorou, se começou a espasticidade difícil vir no 3º mês, mas porque assim, no AVC a gente tem um padrão flácido e o padrão espástico, né? E o que define um e o outro é a presença da espasticidade. E o tempo médio qual que é? Depende muito da extensão da lesão, depende muito da localização, se pegou o trato córtico-espinhal, se de repente pegou alguma via... Tá, vamos lá, facilita aí pro recém-formado. Ele se formou agora, chegou na casa do paciente. Quando começou a espasticidade? Ele vai falar 4 meses. Qual a segunda pergunta que ele tem que fazer para entender se foi precoce ou não? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Eu sou recém-formado, cheguei na casa do paciente, nunca atendi AVC. Cheguei, ouvi o podcast, eu descobri que espasticidade precoce é bacana no sentido que parece que ele vai recuperar os movimentos antes. Eu quero entender se ela é precoce ou não. O que eu preciso fazer para descobrir? O tempo. Passou de 15 dias, passou de um mês. 3 meses, 2 meses. É que 3 meses você já entra na fase subaguda, né? Então, se a gente for pensar na precoce... Quando a gente pega... Não existe definição de AVC, tá? Não existe definição, assim, de 0 a 3 meses. Não tem nenhum estudo falando isso. Por isso que é tão difícil classificar. Como assim? Não entendi isso. Não existe nenhum corte que fale que a fase aguda é um tempo, a fase subaguda é um tempo e a fase crônica é um tempo. Não existe um marcador de 0 a 3 meses. A gente aprende isso na faculdade com os protocolos, né? Mas não existe um critério ali ouro que define um ou outro. O que o aluno pode entender é o quê? Se você chegar na casa do seu paciente, ele teve AVC há 5 meses e o membro está completamente flácido, o prognóstico é ruim. Entendi. Né? Então, assim, você vai entender que vai ser muito difícil de tratar esse paciente, vai ser muito difícil de recuperar esse movimento. E isso que eu falo muito lá no Instagram, né? Que eu faço muito esse trabalho. Existem técnicas específicas para flacidez e existem técnicas específicas para espasticidade. E é isso que o aluno tem que entender. Qual o padrão... Não vou falar para você que você vai conhecer um paciente hoje, faz 2 semanas que ele teve AVC. Eu não vou saber se é flácido. O tempo vai falar pra gente, né? O tempo que vai mostrar pra gente se é precoce, qual o padrão quer dizer. Se de repente... Esse exemplo que eu falei pra vocês, esse paciente que eu atendi de 27 anos. Eu atendi ele... eu acho que ele tinha 17 dias pós-AVC. Ele já tinha espasticidade de bíceps. Aí eu falei, opa... Já tem alguma coisa aparecendo, né? A inibição tá indo embora e a probabilidade ali de ganhar um cotovelo é grande. E aconteceu. Se de repente eu pegar um paciente, 6 meses de lesão AVC, eu vou testar ali, eu vou perguntar para ele, faz quanto tempo que você que apareceu, né, o músculo? Porque assim, até é difícil às vezes para o paciente entender. Porque ele fica o paciente pós-AVC, ele fica com o membro, ele não usa muito o membro afetado, nem tudo é A mais B, né? Não. Dia 1, dia 2, como o livro, né? Receita de bolo, né? Mas eu acho que isso na neurofuncional que é difícil, né? A essa área de atuação, quem escolhe neurofuncional tem que parar de ter essa ideia de que
desculpa falando, mas às vezes você pega uma cirurgia de quadril. Você tem um tempo pré-determinado, não tem? Exato. Você tem que respeitar ali a fase de trauma e cicatrização. cirurgia é, entre aspas, fácil porque você sabe o que esperar. Exatamente. Mas na neurofuncional não, são muitas variáveis. Muito louco, né? Você Vai, citou Pulpo. de redes sociais. Diga a sua rede social pra galera. Eu sempre esqueço aquele sinal da, né? É o tracinho Underline? embaixo, underline. Underline sempre. É DRA, underline, Vanessa Teodoro. E que momento que você viu que você precisava ir pra sua rede social? Eu vi que você também tá vendendo cursos, você dá palestra. Que momento que você foi pra isso? Eu não tô fazendo jabá, você sabe disso, né? Jabá, que é jabá? Você É um jabazinho, assim, né? Mas Merchan. a gente trabalhou juntos, eu e o Pupo. E o interessante, assim, acho que quantos seguidores você tinha quando a gente se conheceu? Acho que eu tô nem 50. Acho que nem 50, Acho que né, menos. amigo? 50 mil? É. Ou 50? 50 mil. Ah, tá. Não tinha nem 50. Tinha 50 mil já? Acho que menos ainda. Menos Uns 10. Ah, foi uns 10. 10, Olha 12. Eu isso. lembro de um 10, bolo 12. que você fez, uma coisa, lembra? De 10k, verdade. Foi. Você tava bem no comecinho, né? No Se comecinho. ele for fazer um bolo a cada 10k agora, Ah, ele vai ganhar não uns faz. bons quilos aí. Graças a viu? Deus. Graças a Puta, Deus. Casa do Bolo, por favor, patrocinem Pulpo. A rede social, pra mim, nunca foi uma intenção. Nunca. Mas eu me inspirei muito em você, amigo. Eu ia E você falava pra mim, né? Lembra? Ai, Vanessa, tu fala melhor que eu. Lembra? Eu sou do sei o quê. E você vai arrasar. Mas, assim, veio muito do seu incentivo. Bastante, né? Você me ajudou muito a ver a rede social aí como um ampliador do meu trabalho. E que momento tu viu que podia ter uma fonte de renda a mais nela também? Que isso é um negócio muito legal pra galera começar a fazer também. Amigo, começou assim, a renda começou porque dos comentários. Vanessa, me ajuda nesse paciente. Vanessa, me ajuda naquilo. E eu comecei a fazer e-book de acordo com a demanda dos seguidores. Eu comecei assim também, tipo, a galera pedia, eu ia dormir, cara, bravo, porque eu falei, cara, eu tô perdendo dinheiro. Eu tô respondendo a dúvida em áudio, áudio de 5 minutos. Falei, cara, por que eu não faço um e-book rapidinho da dúvida da galera e boto pra vender? Então, é perfeito isso, cara. Então, muita gente tem essa dúvida. Cara, é um excelente momento pra começar. Não, e assim, quando eu fiz os meus e-books, eu uso muita plataforma. Não vou falar, não pode falar, né? Mas eu tenho uma plataforma que... Quem sabe nos abaixo A gente começou... nossa porcentagem. Pode falar. Vou falar, que é o FI. Me patrocina também. Pify. E aí, enfim, comecei a fazer os e-books. E aí eu comecei a me assustar, porque assim, começou a crescer muito rápido. E aí eu comecei a ver, tipo, 5 mil, 6 mil. Aí quando eu fiz 10 mil, eu fiz assim, meu Deus. 10 mil vendas, 10 mil 10 reais. mil reais. O meu primeiro 10k fazendo e-book, cara. E eu falei assim, meu Deus, tipo, o que é isso? E ali eu vi... Além da nossa responsabilidade, né? Mas ali foi uma parte ali de, assim, querendo ou não, uma troca, né, Douglas? Então, assim, você pega uma dúvida da galera, é genuíno esse sentimento e a gente faz isso. Você fala bastante de eletroestimulação, Sim. só pra encaminhando pra reta final. Ah, hora do... Não, tem mais coisa aqui Tem mais ainda, coisinha? tem mais Ai, coisa. desculpa, eu sou precoce. Tem mais coisa. O que eu tava falando? Você Eletroestimulação. Eletroestimulação. Dúvida minha, Sim. tá? De que não atende muito neuro. Sim. Você trabalha bastante com AVC. E qual que é o limiar deles? Porque se eles têm muita alteração de sensibilidade, que momento que você vê ali que tá no máximo... Amigo, eu vou falar uma realidade. Pra eletroestimulação pra fortalecimento ou pra analgesia? Também não sei como que é a atuação da Vanessa, é isso que eu tô me perguntando. Então, assim, vamos organizar. Na faculdade, na nossa graduação, a gente não sai sabendo o que é eletroestimulação. O que é usar eletroestimulação neuromuscular. A A então gente fortalecimento, não fortalecimento, mas Isso. pra gerar contração e função. Como é que você falou mesmo? Não. O que a gente não sai do que da A faculdade? gente não sai da faculdade com conhecimento Pô, eu tive aula com o Richard. maravilhoso. Ai, o Richard. Richard, aí tranquilo. Rivaldo vem Valeu, daqui a cara. pouquinho aqui. Ai, Eu mas- vou mostrar esse trecho pra ele. Ixi, Ai, verdade. Quem te deu aula de eletro? Não foi Rivaldo. não foi o Rivaldo. Não foi Rivaldo. Foi o José Luiz. José Luiz Portolês. Portolês. Portolês ouve esse podcast. Portolês, um beijo no seu Beijo. coração. E professor Mas, Ivan João, Vivas também. A gente te ama. a gente aprende protocolo. É diferente, A gente aprende protocolo. Se eu perguntar pra você o que é frequência, o que a frequência tem relacionado... Qual que é o ponto-chave da frequência? É pra responder ou você tá falando aleatório? Foi pra... Não, aleatório. Tipo assim, Ah, tá. tô dando um exemplo assim de todo mundo, né? O que acontece? Eu fiz um curso com o Dr. Rich maravilhoso, né? E também a eletroestimulação veio pra mim. Eu nunca tinha entendido mais ou menos o que era ela. E lá no HC, a gente teve aula com o Dr. Milton, que ele é referência.
Ele fez vários livros, mas infelizmente ele morreu de Covid. Mas o que aconteceu? Eu fiz um trabalho chamado... Eu usei um equipamento chamado Alcade. Vocês já ouviram falar? Alcade? Não mesmo. Uma órtese elétrica funcional, que usa no tibial anterior e no nervo fibular. E aí é um software que a gente faz e é por Bluetooth que estimula. Então o paciente fica sem fio. É tipo isso. E aí quando a gente pegou essa órtese, éramos em 3, né? A gente falou assim, cara, mas a gente... Que frequência que eu uso para esse paciente? Que duração de pulso que eu uso para esse paciente? E aí, o nosso professor não sabia responder. Vamos ver na literatura. Tá, mas na literatura tá falando AVC crônico. A gente tá com essa paciente, tá com uma região atrofiada. Qual frequência que eu faço para uma musculatura atrofiada? Qual frequência... Um paciente com muita dor. Qual parâmetro que tá ligado com a dor? Você sabe hoje? Faço a menor ideia. Né? Então, assim... o paciente fadiga muito. Qual parâmetro que eu mexo? Mão gelada, desculpa. Ai, amigo, tocou tá... que eu dei um toque. Graças a Deus que tá com ar aqui. Porque em Santos tá puxado o negócio. O paciente fadiga muito. Qual parâmetro que você vai reduzir? Ou você vai aumentar? Então, essas peculiaridades a gente não tem na faculdade. A gente tem protocolo. Frequência é isso, duração de pulso é isso, enfim. E aí, quando eu tive aula com o Dr. Milton, ele é um engenheiro, tá? Ele não é fisioterapeuta. Era, né? Faleceu. Tanto que o Dr. Richard tem muito afeto por o Dr. Milton. Quando a gente teve aula com ele, ele deu 4 semanas de aula. Na primeira, a gente saiu de lá chorando. Falei, meu Deus, que loucura. E aí foi minha paixão pela eletroestimulação. Porque eu vi do engenheiro sabendo mais que um fisioterapeuta. De todo mundo da sala. E ali veio minha paixão com a eletroestimulação e é o que eu estudo muito. E tanto lá no meu Instagram, nos meus cursos, eu ensino o básico. Manda uma curiosidade de eletro pra galera. Exemplo. Que todo mundo deveria saber e não sabe. Se teu paciente tem muita dor, se colocou o eletrodo e você aumentou a intensidade e ele sentiu tanta dor, só que não gerou contração, o que eu faço? Qual parâmetro que eu posso reduzir? Qual que vocês acham? Manda aí, manda vocês Pode que estão mandar. assistindo, manda aqui nos comentários. Paciente qual parâmetro com vocês muita acham? dor. Só que assim, quando a gente pensa em usar Eu vou eletroestimulação responder pra vocês para poderem força... Quando a gente pensa, quero nesse paciente ganhar força de dorsiflexão. Apliquei 2 eletrodos pequenos em tibial anterior. Só que quando eu aumentei a intensidade... para, Vanessa. Só que, cara, não gerou contração. Só que eu quero contração. O que eu faço? Largura de pulso. Duração de pulso. A duração de pulso tem que ser... não é largura, é duração. A largura, a gente mede na verdade, com quando você centímetro, olha um gráfico, você vai olhar a distância mas entre ele. Aí mas a unidade de medida é milissegundos. E aí, o que a gente faz? É verdade. A unidade de medida. É ela que define o que é. Aí, Por que chamava de largura de pulso? Mas é que nem AVC. A gente tenta mudar e é difícil. Eu sempre conheci por duração de pulso. Duração de pulso, né? É duração Talvez de é pulso. porque a gente mostrava em conheceu como gráfico, largura. e aí pra decorar ficava largo, Quem tá aí entendeu? de casa fala se você Pode ser que didaticamente, por ser um gráfico, eles queriam falar, é mais largo, não sei, pode ser Ou isso. comprimento de pulso. Mas o que define é exatamente a unidade de medida. É unidade de medida. É milissegundos. Então, Perfeito. é duração. Duração. Pô, Né? Então... Parabéns. E o que a gente faz? Então, vamos lá. Teu paciente, você colocou eletrodo, o paciente sentiu muita dor e você fala, meu Deus, eu quero a contração desse tibial. O que eu faço? Você vai reduzir a duração de pulso. A duração de pulso, ela está intimamente ligada com os limiares de ativação. A gente tem 3 tipos de limiar. Limiar sensitivo, motor e de dor. Na neurofuncional, a gente quer trabalhar com sensório motor, certo? A duração de pulso, ela está intimamente ligada ao limiar. O que eu faço? Quero gerar contração, o que eu faço? Eu reduzo a duração de pulso, eu diminuo o tempo do estímulo na pele, mas aí, em contrapartida, eu consigo ter mais liberdade na intensidade. E aí, eu vou gerar contração sem dor. Boa. E tem uma frequência que o pessoal fala, uma frequência que gera contração tetânica. O que é isso? A contração tetânica na neuro, né, especificamente na neuro, a gente chama de torque funcional. A gente precisa pensar que quando a gente quer recrutar um movimento, a gente precisa gerar torque, contração. A frequência, mais uma dica para quem é aluno. Se você quer um torque muito eficiente no seu paciente, é só aumentar a frequência. Hoje, na neurofuncional, a gente tem uma janela segura, né? Eu até falo para vocês, eu jogo a bola para vocês. Num paciente neurológico, ele precisa reaprender.
quando a gente fala de reaprender, ele precisa de quê? Repetição. Então, tem um estudo muito interessante que fala, se a gente quer ganhar uma habilidade com o paciente, a gente tem que fazer pelo menos mais de 5.000 vezes. A gente consegue fazer 5.000 vezes? Caraca! Não consegue fazer. Existem alguns... no Canadá, eles têm um centro de reabilitação que eles usam essa potência de exercício. Cara, os caras estão lá recuperando muito, mas na nossa realidade domiciliar, vou fazer 5.000 repetições? Não tem como. Tem um período de tempo? Tem, né? Mas... Na neurofuncional não é tempo, é qualidade. É não, repetição. quer dizer o seguinte, o estudo fez 5.000 repetições em 6 meses, 3 meses? Não. Eu nem sei, 5.000 repetições deve dar quantos Na dias? verdade, na verdade, no estudo, eles viram a plasticidade neural. E eles viram que quanto mais repetições, um número X de repetições, modifica a arquitetura neural. Mas você não lembra o tempo? Ai, não. Tá. Não, só curiosidade. Mas a gente porque, pode ver depois. 5.000. É muito. Então, assim, se a gente for pensar, no meu paciente neurológico, eu preciso repetir, que é a chave do sucesso. Uma das chaves do sucesso é a repetição. Se eu pegar o meu equipamento de eletroestimulação e deixar uma frequência alta, eu não vou conseguir gerar repetição, porque uma frequência alta gera fadiga precoce. Então, uma janela terapêutica legal para você que é aluno, 25... Estudos falam que de 25 a 35, né? Hertz. É uma janela interessante. Se você quer potência, você quer ganhar força de quadríceps, você quer deixar aquele quadríceps ali do grau 3 para o 4, aí é legal fazer uma frequência de 80, 70, 100, porque o torque vai ser maior. Só que quanto maior o torque, maior risco de fadiga. Uma pergunta para a gente estar encaminhando para o fim, que eu acho que isso é muito importante, principalmente para o pessoal que já está na área ou quer entrar na área, né? A gente tem muito ouvinte aqui, não só formado, né, que já está na área, mas também muita gente que está terminando a faculdade e ainda está em dúvida. São duas perguntas em uma, na verdade. A neuro, ela é subvalorizada no mercado? Se não, se a resposta for não, dá para viver exclusivamente de neuro hoje em dia? Dá. É só a gente pegar, né? Quem gosta muito de estudar, os números não mentem, né? No Brasil, a faixa, eu não estou lembrada agora a quantidade exata, mas por dia são mais de 200, 300 pessoas por dia de AVC, né? Então a gente tem um número muito alto. Né? Hoje o AVC, ele não mata... Isso só de AVC. A gente nem está falando de outras consequências de outras doenças neurológicas. Exatamente. Mas assim, se a gente for pensar que hoje as vítimas de AVC sobrevivem mais, as sequelas aparecem, né? Eu acho que tem muita oportunidade na neuro. Só que o que eu acredito, João, precisa ter especificidade. Você olhar... Para você fazer um bom trabalho, você precisa segmentar também dentro da neuro. Mas, assim, dá para viver super bem. Hoje, eu só atendo paciente neurológico. Até porque, se a gente for levar em conta o referencial brasileiro de procedimentos fisioterapêuticos, um atendimento domiciliar é R$170. Mas se a gente for no domiciliar da neuro, porque daí dentro da domiciliar você tem várias categorias. Sim. O da neuro é até um pouquinho mais caro, o nome é 200 e pouco, alguma coisa assim. Acho que tá 202, eu acho. Alguma coisa assim, por atendimento. Né? Isso que às vezes o pessoal não entende, é por atendimento, por sessão. Então, normalmente, pelo menos você corrige se eu estiver errado, tem pacientes neurológicos que vão fazer 3, 4, 5 vezes por semana. Exatamente. Né? O ideal... No mundo ideal, é claro. Exatamente, no ideal de 2 a 3 vezes. A gente sabe que nem toda família vai ter condição de investir R$1.000 semana, mas tem muita família que tem essa condição, ou que se junta com familiares, fazem rateios e pagam, vendo aquela necessidade, né? E ainda mais se você entrega resultado. Então, você indicaria isso realmente para o pessoal ser uma área para seguir? É uma área linda, é uma área com retorno financeiro, tanto com retorno financeiro, quanto com... Ai, gente, eu sou meia... Eu amo o que eu faço. Eu acho surreal você chegar na casa de alguém, ele tá de um jeito e você sair de outro, sabe? Mas questão de financeira é muito bacana também. Porque é necessário, né? A gente estuda para um trabalho, né? Uma profissão, a gente precisa ganhar também. A gente não pode só romantizar também as profissões, né? A gente precisa romantizar, mas com cautela, sim, né? Saber que, assim, a gente precisa entregar... A família de um paciente neurológico, ela tá mais fragilizada.
Todo mundo está fragilizado, porque é uma perda muito agressiva, né? E se você chegar lá com resultado, com propriedade, com tranquilidade, você consegue fazer um bom trabalho. E por isso que é tão importante a especialização. Quem gostar de neuro, se especializa, se aprimora, porque precisa ter pontos específicos ali para desenvolver Sabe um bom onde tem trabalho. uma aula excelente de neuro? Na pós-graduação em fisioterapia domiciliar. Também. Tem um módulo de neuro fantástico, inclusive levar o paciente para fazer a avaliação, demonstrar tratamento, o pessoal aprender como que vai fazer. Que inclusive tá no link aqui da bio, da Ótimo. descrição. Verdade. No YouTube, no Spotify, Ai, vocês que legal, podem mas comprar. é muito legal. E assim, voltando a falar da eletroestimulação, é uma bandeira que eu falo muito, João. Porque a gente precisa usar o recurso com muita responsabilidade, Sim. né? Então, assim... Pra não ficar naquela banalidade do choquinho, né? De qualquer jeito. E lá no meu Instagram, né? Eu já falei meu Instagram, mas... Pode falar de novo, doutora, underline, Doutora Vanessa underline- Teodoro. Exatamente. Lá você vai ter... Eu tenho aulas, tenho mentoria. Vou ter uma mentoria agora, né? São 3 meses, é uma imersão de eletroterapia. Então, a gente vai falar especificamente o que eu quero do profissional é ele saber sair do protocolo. O que vai definir os parâmetros é a situação clínica, é o quadro motor do paciente. Porque o que eu recebo lá no Instagram é assim, eu coloco um pé lá levantando. Vanessa, qual o parâmetro que você usou? E aí eu falo... E aí... Pior do que isso, eu mando isso pro público toda hora. Eu recebo assim, meu paciente, eu vou começar a atender um paciente com AVC. O que eu faço? Eu recebo todos os dias. Daí eu falo assim, tá... Desfaça. Passe para um colega. Não, eu João, falo assim, João, eu falo- me descreva pelo menos a avaliação para ver o que eu posso te ajudar. Ah, mas como é que eu avalio? Putz, vai estudar um pouquinho. Eu passo por isso todos os dias. Eu passo assim, no meu Instagram é um pouquinho mais diferente. A pessoa coloca um texto desse... Vem avaliação, pelo vem menos? avaliação. Ah, pelo menos vem avaliação. Na nossa nem chega a Mas, avaliação, João, né? não é ético, eu não conheço a pessoa, né? Até desse exemplo. Vanessa, qual parâmetro você usou? Mas o meu paciente, ele tá numa fase aguda, ele tá com a região atrofiada, ele tem uma contratura, a minha frequência e duração de pulso é para ele. Existe aparelho de baixa e média frequência, né? Ele também tem uma especificidade. Quer controle motor? Baixa frequência. Quer recrutamento? Média frequência. Qual fase que ele tá? Então, assim, o meu sonho de verdade é trilhar esse caminho, porque eu, querendo ou não, eu fico muito feliz de poder ajudar as outras pessoas. Querendo ou não, eu tô atendendo várias pessoas no Brasil, né? Sim. E isso é muito bacana. Mas, se você estiver interessado, vai rapidinho lá na página que tem vários conteúdos sobre isso. Galera, lembrando, se você tá aí na televisão, você tá no celular, tira um print, tira uma foto e marca também @doutora, _Vanessa Teodoro e @Físio Sem Limites, que nós vamos repostar. Você vai repostar eles? Todos. Ela vai repostar, inclusive, Todos. vocês também, então façam isso. Turma, mais um recadinho aqui, ó, antes da gente encerrar o episódio de hoje, eu quero reforçar o nosso agradecimento. Coloca na tela, por favor, aqui, Eric. A Next Avance Contabilidade, que acredita nesse projeto e caminha junto conosco. Se você é profissional da saúde e quer crescer com estrutura, segurança e visão estratégica, não dá para ignorar a importância de uma contabilidade muito bem feita. Não é sobre só pagar imposto, que, diga-se de passagem, tem bastante imposto, né? Tem que estar em dia, né, Ricardo? Que a gente pague o que é correto, não a mais nem a menos. Então Exatamente. tem que ter ajuda. Por isso que precisa do quê? De organização, planejamento e construção de um negócio sólido. Então a Next Avance vai ajudar vocês nesse caminho, tá? E a gente agradece por fortalecer esse movimento e apoiar a educação e o crescimento da nossa área. Lembrando que o link direto tá aqui na nossa descrição e tem o... né? Tá aqui, né, Eric? O nosso... mostra a sua desimetria aí. Tá certo, Eric? Será que ele Deixa tá eu ver. certo? Vamos ver. Ai, Ó, meu Deus. tá quase. É que eu não consigo ver, da onde eu estou vendo, fica a cabeça do Dr. João Mendes aqui. Ah, pronto. Aí, melhorou? Aí, ó, tá bom. Aí, também tem o QR Code aí na tela de vocês. Doutora Vanessa Teodoro, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Subiu a serra, veio lá de Santos, Charlie Brown Júnior, Na 013. chuva, na chuva. Na chuva, De já veio. chuva. Pegamos, né? Nós viemos de lá também. Pegamos né? chuva, então, muito obrigado por ter aceitado o convite. E agora, a gente não encerra o nosso podcast. Nós, né, humanos aqui. Bom, você também é humana, na verdade. Né? Mas é o nosso convidado que encerra. Ai, que Tá? responsabilidade. Então, Ai. aí você vai Sou fazer. tímida, tá? Você vai fazer agora todo o seu merchan. Fale novamente seu Instagram, seus cursos, suas mentorias. Aquela câmera é específica pra ti, vai ficar cortada no seu rosto e depois a gente vai brindar no final, após a sua fala. Ai, que chique! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar Nós aqui com que vocês, fazer agradecemos. essa troca gostosa, humana, empática, ciência, né?
Enfim, Humana, né? muito obrigada, tá? Para vocês, eu tô disponível no meu Instagram, tá? É doutora, _ Vanessa Teodoro. A minha missão... Eu amo o que eu faço. Quem me segue um tempo sabe disso. Eu acredito que a gente precisa... A neurofuncional, ela precisa de muita expertise, mas também de muita humanidade e empatia. São pacientes muito debilitados, enfim. E eu acho que a gente precisa fazer um trabalho para somar. E lá no meu Instagram, então, eu tenho cursos, e-books, tem workshops de eletroestimulação, Bom, eu não falei. muito bom. Todo mês eu tenho um workshop de eletroestimulação, são 2 horas de workshop. Todo último sábado do mês, tá? É um encontro que vai ser ao vivo e gravado. Então, se você perder, enfim, não conseguir assistir, não tem problema, tá bom? Mas nesses workshops, o que é legal desses workshops? Lá, eu vou te ensinar a imergir em um segmento. Então, a gente já falou sobre eletroestimulação no membro superior agudo. A gente, nesse mês agora, dia 28, a gente vai falar sobre a eletroestimulação no membro superior crônico. No mês que vem, a gente vai falar sobre hiperextensão de joelho. Então, são vários temas. Então, me acompanha, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá. Muito obrigada. Muito bom. É isso. Agora é o nosso brinde. Valeu, galera. Até o próximo episódio.